1972, houve uma chuva muito pesada nas nascentes do Riacho Mocho, e o rio tomou água, o riacho, nosso velho Riacho Mocho, tomou tanta água que entrou pela parte aberta, a parte mais baixa, invadiu casas, vingança. Depois o poeta Ribamar Amato escreveu, a propósito do artigo de Posidônio, o Mocho, escreveu A Vingança do Mocho. Este é o leito do Riacho Mocho. E ali é o que restou do riacho. E sobre ele a ponte Zacarias de Góes. À minha frente seria o Riacho Pouca Vergonha, que em anos remotos desaguava no Riacho Mocho e descia para desembocar no rio Canindé. Eu nasci na Rua da Feira, na mesma praça onde residia o professor Posidônio Queiroz. E sempre via o professor Posidônio se dirigindo de sua residência, à sua quitanda, ou se dirigindo à Câmara Municipal, de onde era o diretor da secretaria. Quando Posidônio, que trabalhava num horário além do normal, às vezes quando saía da Câmara Municipal de Oeiras, era sempre acompanhado de uma pessoa, principalmente de bêbados e de doidos da nossa cidade. Foi um homem que morreu pobre, ele não se preocupava com dinheiro. Ele nem se preocupava com dinheiro, e quando ele tinha as casas que eram de aluguel, que a pessoa vinha pagar o aluguel, ele dizia assim, vinha depois, que agora não tem tempo, porque ele estava dando informação, né? Ele preferia transmitir o conhecimento do que receber para ele, não importava dinheiro. Ele não dava informação às pessoas assim, de uma hora para outra, não. Ele fundamentava de uma maneira para a pessoa compreender aquela pergunta que tinha sido formulada. Ou então partia de outra maneira, do todo para o micro ou do micro para o todo. Um processo indutivo ou dedutivo. A pessoa que tinha que mesmo compreender os argumentos deles e chegar à conclusão. Participou de um movimento muito intenso em Oeiras que foi contra a mudança do nome da cidade. Porque um povo sem história é um povo que vai perdendo a significação, não é? É preciso que se tenha história, se cultive a história respeitosamente. Eu penso que essa ideia é magnífica. Uma pura honestidade, porque de fato ele era um cidadão mulato, que todo mundo gostava dele. E ele só pregava o bem. Era um homem humilde. Ele era tão culto que todo mundo, até os adversários, chamavam para as festas, principalmente para fazer os discursos. Eu cito uma das grandes culturas dele de Oeiras. Ele confeccionou os estatutos da União Artística Operária Oeirense. Isso é uma obra muito boa, é uma obra-prima, como pode-se dizer. Que ela, naquela época, ou melhor, na época que ele fez, as cidades vizinhas, quando criavam qualquer sociedade, vinham se orientar por esse estatuto dele. Posidônio, como pessoa, era uma criatura maravilhosa. Bom, educado, manso, humilde. Não parecia. Meu Deus, era aquela criatura tão humilde, tão mansa, tão boa, tão educada. Era isso, Posidônio. Um ótimo musicista, foi meu professor. Ele e Maria Queiroz. Maria Queiroz, irmã dele, ela foi professora de bandolim. E ele de música vocal. Eu tocava e também tocando junto com ele. Ele tocava na flauta
E às vezes eu tocava sozinha, eu e ele, porque às vezes nem Zeca tinha tempo de ir, e eu ficava sozinha com ele tocando. A importância do maestro Posidônio Nunes Queiroz, a meu ver, é super positiva para o estado do Piauí. Em primeiro lugar, ele não era só um músico, ele era um intelectual, um poeta, um escritor e também músico, instrumentista, participou da Orquestra de Oeiras, das bandolenistas de Oeiras, e foi um compositor maravilhoso, que representou bem a época em que ele viveu e captou bem as raízes musicais da época. Eu era chefe de departamento aqui da Universidade Federal do Piauí e criei, juntamente com o saudoso e querido professor Noé Mendes de Oliveira, nós criamos um projeto super interessante, denominado Interiorização da Cultura. Nesse projeto, eu, ele e alguns alunos do nosso departamento, que eu escolhia, íamos para o interior, lá ministrávamos aulas de canto coral, ministrávamos aulas de teoria musical, os alunos, né, os alunos que eu levava. Enfim, era um projeto de interiorização da cultura e para despertar o gosto e melhorar a cultura musical do nosso estado. E viajamos pelo interior do Piauí e fomos a várias cidades. Eu tive a oportunidade, nessa ocasião, de coletar inúmeras músicas folclóricas piauienses no interior. Eu organizei um concerto em Oeiras com a professora Celina Martins. O concerto chamava-se A Dança dos Espíritos, no ano de 1987. E os músicos, eu convidei vários músicos aqui de Teresina, eles pediram composições de autores locais. E a professora Celina conseguiu lá algumas partituras de música dele. Quando o grupo de bandolins de Oeiras, de senhoras, né, se apresentou no Cine Teatro Oeiras, em 1987, nesse concerto, e pela primeira vez eu ouvi algumas valsas de Posidônio. Aí naquele momento eu comecei a desfazer o conceito que anteriormente eu tinha formulado, né? Porque ali eu percebi a grandeza dele como músico. Eu não me perdoo o fato de não ter tido, durante a vida útil do professor Posidônio, eu não compreendia a extensão do seu valor artístico como músico. Depois que foi feito o resgate da sua obra, e eu colaborei inclusive na edição de uma monografia sobre ele pelo professor Emmanuel, maestro, que eu fui compreender a grandeza da obra musical do professor Posidônio. Vem gente que chega no Piauí de paraquedas, esse foi um deles, maestro Emanuel Maciel Coelho, veio da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse homem que Piripiri está tendo a honra de vê-lo tocar hoje aqui, é o grande responsável por um coral de 1000 vozes na porta da igreja São Benedito, uma das coisas mais bonitas que Teresina já viu. E andando aí pelo sertão do Piauí, tão seco, tão pobre, tão árido, garimpou e descobriu coisas maravilhosas como um baú cheio de partituras de Posidônio Queiroz, um músico intelectual autodidata da cidade de Oeiras. Desse repertório compôs do disco Valsas Piauienses, porque descobriu que nas primeiras décadas do nosso século, um negro autodidata lá em Oeiras fez canções e valsas tão parecidas com as valsas vienenses, feitas para ouvir e para dançar. Coisas que o maestro Rogério Duprá no Rio classificou de ternas, líricas, bonitas. Nós devemos isso a ele. Palmas para ele, nossa homenagem, nosso respeito. Fundei a Orquestra de Câmara de Teresina, que foi o embrião da Orquestra Sinfônica de hoje. Na Orquestra de Câmara de Teresina, eu consegui gravar com ela todas as valsas que eu recolhi do Posidônio, em que eu fiz os devidos arranjos, eu consegui gravar oficialmente essas valsas dele. E
Foi um sucesso a gravação. Num país como o nosso, que permaneceu 350 anos debaixo da escravidão, da taca, não é? De índios e negros, você saber que em Oeiras encontramos o Pastor Queiroz. Era muito assim, seguidor do grande flautista Patápio e Silva, e ele queria fazer como fazia os sopros, trinados, as coisas mais difíceis na flauta que esse grande flautista brasileiro fazia. As valsas do Pastor, elas têm um quê de dinheiro em algumas delas. E em outras delas, você tem a impressão que é pela estrutura em que ela se apresenta, a estrutura em que ele a compôs, ela guarda algo semelhante à valsa vienense, ou seja, um tema que é repetido modificadamente em vários trechos, em várias pequenas valsas que se seguem numa só. Na época do cinema mudo, ele vinha de Oeiras com o grupo para fazer o fundo musical dos filmes no Teatro 4 de Setembro. Ele foi um pai normal, dentro da cultura da época, como você frisou aí, mas não muito aproximado dos filhos, não. Não tem muita aproximação, não. Ele era uma pessoa assim, que se dedicava tanto ao estudo, de ler, de servir, que a própria família às vezes ficava de lado para poder servir aos outros, para poder servir à cidade. Ele passava a noite acordado lendo. Só dormia 3 horas. Há poucos dias eu vi uma pessoa, então eu só durmo 3, 4 horas, que eu fico a noite todinha lendo. No dia do lançamento das músicas dele, que o maestro Emanuel veio, o papai já estava surdo, mas estava usando um aparelhozinho, e papai botou o aparelho no ouvido e foi ouvir as músicas, né? E depois deram a oportunidade, levaram ele para o microfone e ele foi falar. Onde ele estava falando, ele estava de terno, ele gostava muito de andar de terno, eu percebi nele, na calça dele, uma mancha de sangue, viu? Aí eu olhei aquilo ali e dizia, rapaz, papai está doente, né? Até ali ele não tinha se queixado para ninguém, nem sabia. E eu tentei interromper a palavra dele e ele não gostou. Aí quando chegou em casa, aí eu conversei com ele. Papai, você está doente, vou levar você ao médico. Aí descobri que ele estava com a próstata e a próstata já era um câncer. Aí ele durou pouco. Dali para frente, ele passou a sentir dores, né? Você levar ele para o médico, ele foi para a sonda, foi aqui, leva e traz, ele foi piorando. Isso foi um espaço assim de uns 8 meses por aí. E um dia se agravou de tal maneira que eu levei ele no médico e o médico teve que sondar ele através de uma agulha muito grossa. E aquilo causou uma infecção nele, né? E essa infecção gerou uma febre de 40 graus. Aí pronto, não falou mais e não demorou muito, ele entrou em coma, viu? Aí ele entrou em coma e a questão de 2 dias, ele faleceu, 91 anos de idade. Muita gente teve a oportunidade, quem conversou com ele aprendeu muita coisa. Então, eu sou muito orgulhosa de ter tido um pai como eu tive, Posidônio Queiroz. Deixou muita falta, muita saudade, muita falta mesmo, e muita saudade. Viva Poci!